O nosso tema de hoje é desafios da globalização. Antes de entrar no tema geral dos desafios da globalização, é necessário que façamos uma viagem histórica no processo de globalização. A globalização teve início histórico desde as rotas comerciais, onde árabes viajavam para a África, depois veio as grandes navegações, onde a Europa entrava em contato com as Índias e toda a outra região da Ásia através do mar Mediterrâneo, controlado lá pelas cidades de Gênova e Veneza. E a partir desse tempo o mundo passou a trocar informações, etnias, fés, formas religiosas e tudo mais. Então, desde lá que essa globalização tem um grande desafio, e o desafio é se implementar com as atividades comerciais que têm o objetivo de ganhar dinheiro e acumular bens e serviços. E isso vai de encontro às culturas de todo mundo, à questão de humanidade. Globalização é um processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações do mundo, seja de forma econômica, social, cultural ou política. O principal destaque dado pela globalização está na interação de mercado existente entre os países. Assim, a principal função da globalização foi interar mercados de todo mundo, mas para isso ela precisou usar uma rede de transportes e uma rede de comunicação. A princípio o transporte foi levando gente e trazendo gente de um lugar para outro do mundo, foi aculturando ou complementando culturas, e ao passo disso a ciência começa a ampliar, a modernizar as comunicações, o que na realidade o mundo se tornou numa aldeia global. E essa aldeia global ela se dá por conta da fusão de cultura ou da interação entre culturas. Já não se tem mais no mundo uma cultura isolada do resto do mundo, e a grande maioria delas sofreu interferência de outras culturas. Então a cultura não se termina, ela apenas se complementa com a outra. Mas há também os processos onde uma cultura se sobrepõe sobre a outra, e a globalização tem esse poder de extermínio cultural e genocídio humano dentre. E a globalização ela se manifesta de vários tipos ou modelos. A globalização econômica ela foi responsável pelo surgimento dos blocos econômicos, o que em termos menos técnicos podemos chamar de aldeias econômicas.
Um dos exemplos aqui na América é o Mercosul, e lá para o outro lado do mundo é a União Europeia. Então, a função desses blocos econômicos é driblar a competição, diminuir a competição com outros países quando eles criam acordos econômicos de operar entre eles. O outro processo é a globalização cultural. Essa aproximação do mundo de uma comunidade para com outra comunidade ocorreu a troca de costumes, a troca de jeitos de viver, a troca de produzir, de plantar e de colher. Tudo isso faz parte da cultura. Aí houve a difusão cultural por todo o mundo. Onde já se repetiu, houve também o processo de aculturação nessas culturas. A globalização da informação, essa é que é a grande responsável hoje pela manutenção das demais globalizações. O desenvolvimento das tecnologias de informações, a rede mundial de computadores, o advento da internet e outros itens da comunicação fez com que o mundo encolhesse, fez com que o mundo fosse possível de ser visto de qualquer lugar. Para se ter um exemplo, via internet, se pode fazer uma aula aqui e na internet você pode estar vendo em tempo real um acontecimento na África ou no Japão ou em qualquer lugar do mundo. Isso dá por conta da globalização da informação. Isso aliado à globalização dos transportes, a melhoria dos transportes, a velocidade nos transportes, é que fez com que esse mundo desse esse encontro e esses tipos de globalização. Ao estudar sobre globalização é que vamos entender sobre os seus desafios. Os desafios eles são de forma, digamos assim, ecológica, social, cultural ou mesmo econômica, porque a globalização, ela, a cada dia que passa, ela aumenta a concentração de poder e renda e aumenta a distância entre riquezas e pobreza, ou seja, aumenta cada vez mais o número de pessoas pobres, a pobreza se acentua no mundo, a globalização, com a modernização da tecnologia e da ciência e da informação, ela faz com que seja produzido muito mais alimento do que no passado, só que esses alimentos ele tem a função comercial, ele não resolve a fome do mundo, porque a agricultura, com a globalização, ela perdeu a função ela perdeu a função de alimentar a família, que é a principal função da agricultura. Então essa globalização ela tem uns efeitos positivos, ou seja, quem se beneficia dela, que consegue estudar melhor, que consegue acumular bens e serviços,
Essa é a parte positiva. Também na questão de saúde, de informação, de saúde, de estudos, essa é a questão positiva, só que ela tem os efeitos negativos, que é o aumento da distância entre pobres e ricos e o aumento da fome no mundo, apesar da ciência e tecnologia estar produzindo cada vez mais. Então, os efeitos são a integração entre os países estão muito mais próximos uns dos outros, só que isso dilui as fronteiras. É o aumento do comércio mundial, ou seja, você pode comprar em qualquer país do mundo, crescimento e desenvolvimento da economia dos estados, mas ao avesso disso eu vou aumentar a segregação social, a segregação econômica, a segregação intelectual, ou seja, embora a educação tenha crescido muito, ela ainda tem alcançado uma parcela muito pequena dos quase 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Então, assim, está no ambiente onde a globalização nos beneficia em se tratando de comunicação e outras coisas mais. É bacana, é a parte positiva, mas está em algumas cidades do Nordeste e do Norte do país, e por que não dizer na África, onde a situação de subnutrição é desastrosa, espantosa, a globalização vai dar aí seus efeitos devastadores dentre essas sociedades. E para encerrar o nosso vídeo, a gente fecha esse trabalho falando de um problema atual, que é o Covid-19. Isso está relacionado a um tema chamado de globalização e pandemia. Como é que essa globalização potencializa um problema de pandemia? A velocidade nos transportes, nas comunicações, na diluição de fronteiras, faz com que pessoas viajem de um lugar para outro do mundo numa velocidade muito grande e os governos ficam impotentes para controlar esse fluxo de pessoas, de cargas, de mercadorias. O contrabando cresce de forma assustadora em todo o mundo. E isso, quando surge um problema, como é o caso do Covid-19, ele se espalha facilmente porque as autoridades, tanto sanitárias quanto administrativas, elas não têm envergadura suficiente para sustentar ou para alcançar a grandeza do problema e acaba perdendo o controle, tanto de pessoas, fluxo de pessoas, de mercadorias no mundo, e principalmente de doenças. Você tem vários casos no mundo, tem um antigo caso já esquecido da AIDS, que nasceu na África e se espalhou por todo o mundo. Só no Brasil ela já matou mais de 200 milhões de pessoas. Teve o caso da doença da vaca louca, da gripe suína, da gripe aviária, o H1N1,
E agora, de forma muito mais agressiva, o Covid-19. Hoje é dia 28 de abril e vendo os jornais de hoje, estava lendo que o Brasil em 24 horas morreu mais gente de coronavírus do que na Itália, que é o principal foco de difusão dessa doença no mundo, embora o epicentro seja na China. A Itália foi quem mais espalhou, foi quem mais viveu o problema, e hoje o Brasil ultrapassa essa força em mortes por Covid-19. Então, assim, pandemia é uma epidemia que se espalha por uma região muito grande. Uma doença é considerada pandemia quando é altamente contagiosa e, ao se difundir, mata grande número de pessoas. Os governos, principalmente o governo brasileiro, aí uma queda de braços, onde parte da população acha que é uma coisa insignificante, mas está se vendo os estragos da pandemia. Isso é potencializado pelo processo de globalização. E aí ela vai causar impactos na saúde, na vida, na economia, no fluxo de pessoa, causa impacto na educação, causa impacto na própria saúde, porque vai demandar uma gama muito grande de médicos, enfermeiras e laboratórios para tentar conter essa doença no mundo.